No início do anime, nosso protagonista testemunha sua irmã realizando um experimento com uma espada mágica. No entanto, algo dá errado, e como consequência, ela começa a se transformar gradualmente em uma criatura desconhecida. O protagonista não sabe como salvá-la, pois seu próprio mestre também caiu inconsciente após o fracasso do experimento. Com o tempo, a irmã se transforma completamente em um dragão e alça voo. Nas proximidades, feiticeiros avistam o dragão e lançam magias para atacá-lo, mas o protagonista intervém, bloqueando todos os ataques para permitir que sua irmã escape. 5 anos depois, o protagonista passou a se chamar Orphan e está perseguindo 2 garotos que pegaram dinheiro emprestado com ele, mas nunca o devolveram. Para capturá-los, ele precisa usar magia e exige que quitem a dívida. No entanto, os meninos alegam não ter dinheiro, o que leva a Orphan a dar-lhes uma surra. Enquanto isso, uma jovem policial da Guarda Real está perseguindo os mesmos garotos, pois eles são procurados. Ela atira 2 dardos para imobilizá-los, mas acaba acertando um transeunte por engano, o que faz Orphan intervir. Aproveitando a distração, os 2 garotos fogem. Desesperada, a policial pede que Orphan cure a vítima atingida pelos dardos, que tinham um efeito sonífero. Durante a conversa, ela revela que sabe que ele foi expulso da Ordem dos Feiticeiros, o que faz Orphan relembrar os acontecimentos de 5 anos atrás. Mais tarde, ele vai ao restaurante onde costuma fazer suas refeições. Lá, o filho do dono, chamado Magic, se empolga ao vê-lo, pois admira os feiticeiros. O dono do restaurante, por sua vez, desconfia de muitas pessoas que alegam ser feiticeiros para enganar os outros, mas sabe que Orphan é legítimo, pois carrega um colar em forma de dragão, um presente da Torre das Presas concedido apenas aos verdadeiros feiticeiros. A mãe de Magic também era uma feiticeira, e Orphan acredita que o garoto pode ter talento para magia. Magic insiste para que Orphan o ensine, mas ele exige pagamento pelas aulas. O dono do restaurante não gosta da ideia de que seu cliente frequente tente aliciar seu filho, mas Orphan acredita que o garoto tem potencial devido à sua linhagem. De repente, os 2 garotos retornam e propõem um acordo a Orphan para conseguir condições de pagar sua dívida. Para isso, ele precisa vestir uma roupa elegante e acompanhá-los em uma tarefa misteriosa. Enquanto caminha pelas ruas, Orphan percebe que há cada vez menos pessoas circulando. O mais velho dos garotos lhe explica que ultimamente coisas estranhas vêm acontecendo, e os moradores evitam sair de casa. Enquanto isso, os feiticeiros continuam caçando o dragão, que na verdade é a irmã de Orphan. Ela avista seu antigo mestre entre eles, e em vez de atacá-los, decide se afastar. Os garotos levam Orphan até a casa de um nobre como parte de um golpe. A mãe e a filha da família, ao ouvirem que Orphan supostamente é um comerciante de medicamentos para dormir, saem para discutir a situação. Orphan, que não sabia dos detalhes do plano, se vê envolvido em uma série de invenções sobre sua identidade e tenta se desvencilhar. Porém, a segunda filha da família entra na sala e revela que ouviu tudo, desmascarando os 3 como trapaceiros. Os garotos fingem estar sob o controle mental de Orphan, enquanto ele decide provar que é realmente um feiticeiro. A jovem então se lembra de que, anos atrás, um feiticeiro da Torre das Presas visitou seu pai. No entanto, seu pai faleceu há 2 anos, e as lembranças da garota são vagas. Ela apenas recorda que o visitante era um homem musculoso de cabelos negros amarrados. Enquanto isso, o mestre de Orphan continua perseguindo o dragão, que agora sobrevoa a cidade. A jovem menciona que, há 5 anos, um homem semelhante ao que descreveu esteve ali e deixou uma espada com sua família. Subitamente, o dragão surge na mansão onde Orphan e os outros estão. Ele corre atrás da filha do nobre e chega até o depósito onde a mãe e a irmã mais velha da jovem estão escondidas. Usando magia, ele abre a porta e se depara com o dragão, que é sua irmã. No entanto, ela não lhe dá atenção e, em um movimento feroz, cospe fogo para queimar uma caixa e recuperar a espada. Os feiticeiros chegam e atacam o dragão do lado de fora, forçando Orphan a agir rapidamente para impedi-los, derrubando-os um por um. Seu mestre e outros feiticeiros continuam a lançar magias poderosas contra o dragão, mas Orphan, assim como fez no passado, usa seus feitiços para anular os ataques. Em um momento crítico, o dragão dispara uma poderosa rajada de fogo contra Orphan, mas ele responde com uma técnica que bloqueia e dissipa as chamas. Voltando ao passado, ao norte do continente, fica a Torre das Presas, um local onde os feiticeiros vivem e treinam juntos. Os mais poderosos desse lugar são Shieldman e seus discípulos, entre os quais Orphan já esteve. Shieldman submetia seus alunos a desafios diários, permitindo que atacassem com suas melhores magias, apenas para demonstrar sua habilidade ao bloquear facilmente todos os golpes. A irmã de Orphan, Azali, era conhecida como a Feiticeira do Caos. Ela costumava causar problemas para seus amigos, mas, ao mesmo tempo, era a melhor aluna de Shieldman. Seus feitiços eram tão poderosos que faziam o ambiente ao redor tremer, mas Shieldman sempre conseguia contê-los com sua própria magia. Orphan frequentemente pedia que ela pegasse mais leve, mas Azali preferia levar os treinos a sério.
Como consequência, foi punida com sua 50ª redação de autocrítica imposta pelo mestre. Sem paciência para escrever, Azali pede que Orphan faça a redação por ela. Ele, por sua vez, tenta convencê-la a se comportar para evitar futuras punições. Seus amigos também aconselham Azali a pegar mais leve, pois as constantes queixas sobre as aulas de Shieldman estavam se acumulando entre os outros feiticeiros da Torre das Presas. Naquela época, a classe de Orphan era cheia de alunos excêntricos, e entre eles, havia um jovem que adorava criar invenções absurdas. Um dia, ele apareceu com um robô recém-construído, o que levou Orphan a se autoproclamar o destruidor de invenções sem sentido. A sala de aula era um caos divertido, com os alunos frequentemente causando problemas para os outros e provocando uns aos outros. Voltando ao presente, Orphan se encontra preso com 2 crianças, ou melhor, 2 anões. Ele poderia escapar facilmente, mas não quer se tornar um criminoso procurado, então permanece encarcerado. Tanto ele quanto o dragão são feiticeiros da Torre de Fang, um lugar onde a maioria dos magos eram órfãos. Orphan tem buscado uma forma de transformar Aili de volta em humana há muito tempo. Estava prestes a desistir quando Aili reapareceu, reacendendo sua determinação de encontrar o feitiço que pode reverter sua condição. Um antigo amigo chamado Hart apareceu, convocando Orphan para encontrar-se com o professor. Ao vestir suas roupas antigas, Hart ficou surpreso ao vê-lo vagando por ali. Agora, Hart é secretário da cidade e admite que Orphan mudou muito desde a última vez que se viram. Ao encontrar o professor, Orphan percebe que já se passaram 5 anos. Naquele tempo, quando o professor ainda estava inconsciente, os feiticeiros decidiram realizar um funeral. Orphan ficou furioso, pois acreditava que eles estavam desistindo de Azali e rejeitou completamente a ideia. Em um ato de fúria, ele destruiu o caixão vazio, declarando que Azali era a feiticeira mais poderosa que a Torre de Fang já teve e que a encontraria a qualquer custo. Se quisessem enterrar alguém, que o enterrassem. Ele então descartou seu nome antigo e passou a se chamar Orphan, partindo em busca de Aili. Hart tentou impedi-lo, alegando que ele era o melhor aluno da classe, mas isso só era verdade porque Aili nunca fazia os testes. O professor então revelou que ele e Aili haviam tentado ativar a espada sagrada, mas algo saiu errado, e a espada fugiu do controle, transformando Aili em um dragão. Quando perguntado sobre a espada, o professor explicou que, antes de perder a consciência, havia confiado a arma a um aluno para que a guardasse. Esse aluno levou a espada até uma família nobre, esperando que eles a mantivessem em segurança. No entanto, o instinto do dragão em recuperar sua forma humana a fez voltar para buscar a espada. Shieldman, um feiticeiro poderoso, revelou que capturar Azali, uma mestra tanto da magia negra quanto da branca, exigiria um feiticeiro negro especializado em combate como Orphan. No entanto, Orphan se recusou a participar do plano para matá-la. O professor não o forçou, mas afirmou que ele era a única pessoa em quem poderia confiar para a missão. Hart, por outro lado, pensou que poderia restaurar sua reputação e retornar à Torre de Fang caso ajudasse. Mesmo assim, não parecia muito disposto. Shieldman então revelou que havia colocado um rastreador na espada antes que o dragão a levasse. Se Orphan não viesse com eles, jamais veria Aili novamente. Ele partiria naquela noite, e Orphan deveria decidir se iria ou não. Mais tarde, Orphan voltou à hospedaria para arrumar suas coisas e prometeu a Magic que logo voltaria para pagar o aluguel. Antes de partir, ele foi até a casa da família nobre para reparar o armazém e, como pagamento, recebeu um anel mágico da filha do nobre. Para sua surpresa, ele reconheceu aquele anel pertencia a Aili. O anel tinha uma inscrição mágica capaz de bloquear um único ataque. Sabendo que tanto o anel quanto a espada haviam sido enviados para aquela família, ele decidiu seguir sua busca por Aili. Determinando que precisava salvá-la antes que os outros feiticeiros a matassem, Orphan juntou-se ao grupo. No caminho, reencontrou Comic, o jovem inventor de sua antiga classe, que havia mudado bastante. Orphan sabia que, dessa vez, não poderia deixar as emoções do passado interferirem. Ele precisava resgatar Azali a qualquer custo. Durante a jornada, Orphan percebeu que Shieldman havia trazido um feiticeiro branco para selar Aili. Ele entendeu que Shieldman estava ciente das possíveis baixas nessa missão e que, se necessário, sacrificaria todo o grupo em troca da morte de Azali. Enquanto isso, a filha do nobre e os 2 anões seguiam o grupo às escondidas. Os anões queriam capturar Aili para vendê-la, enquanto a jovem apenas queria ajudar Orphan. Contudo, os 3 foram descobertos por um urso e começaram a gritar. Naquele momento, Orphan e os outros feiticeiros haviam parado para descansar. Observando o grupo, ele percebeu que todos ali eram poderosos, e Shieldman era, sem dúvida, o mais forte. Orphan não sabia se conseguiria derrotá-los para salvar Azali, então decidiu partir sozinho. Sentindo a presença de Aili, ele correu, gritando seu nome. A sensação ficava mais forte conforme avançava, até que, de repente, uma onda de fogo varreu a floresta, queimando parte das árvores. Inicialmente, ele pensou que Azali havia aberto caminho para ele,
mas logo percebeu que o dragão estava lançando fogo contra ele. Orphan tentou desviar, mas era quase impossível. Seu poder não era páreo para Aili, e tudo o que conseguiu fazer foi erguer um escudo mágico para se proteger. Nesse momento, Shieldman e os outros feiticeiros chegaram. Comic correu para curá-lo, enquanto o feiticeiro branco se lançou à frente, tentando selar Azali. No entanto, antes que pudesse completar o feitiço, foi incinerado pelas chamas do dragão. O grupo se separou e começou a lançar feitiços contra Azali. Orphan avistou a espada e, sem hesitar, correu para pegá-la. Assim que a agarrou, fugiu com Azali em seu encalço. Shieldman ordenou que Hart perseguisse Orphan. Enquanto isso, Comic tornou-se a próxima vítima do fogo do dragão. Hart alcançou Orphan e, com um olhar amargurado, contou sobre a morte de Comic. Orphan foi informado sobre a morte de Comic e ouviu que, se tivesse ajudado, talvez isso não tivesse acontecido. Disseram-lhe que seus esforços eram inúteis, pois apenas Azali sabia manejar a espada. No entanto, Orphan estava determinado a não voltar atrás, então não restava outra opção a não ser lutar. Hart envolveu Orphan em escuridão e avançou para atacá-lo, mas Orphan utilizou magia para se defender. Nesse momento, os outros três correram e, sem querer, acertaram a cabeça de Hart. Depois de ter ajudado o grupo a lidar com o urso, Hart decidiu apoiar Orphan, pois sentiu que era o certo a fazer. Ele voltou para descobrir que o dragão havia derrotado quase todos, exceto Shman. Sem hesitar, correu para ajudá-lo, e juntos lutaram contra a criatura. Quando Shman encontrou uma abertura, preparou-se para lançar um ataque decisivo, mas Orphan impediu sua investida. Irritado, Shman se aproximou e esfaqueou Orphan antes de conjurar sua própria magia do caos, destruindo completamente o dragão. Após a batalha, ele curou Orphan e permitiu que ele se aproximasse sozinho do corpo do dragão, enquanto ele e Hart retornavam com a espada. Orphan, ainda atordoado, pareceu ouvir as últimas palavras do dragão e teve uma realização. Na manhã seguinte, ele esperou na estrada por onde Shieldman passaria e o chamou para uma conversa. Orphan havia descoberto a verdade. A alma dentro daquele corpo não era de Shieldman, mas de Azel. Sabendo que seu disfarce fora descoberto, Azel revelou sua verdadeira identidade. Ela explicou que Orphan era o único capaz de enxergar quem ela realmente era e que sempre esperou que um dia ele se tornasse seu aliado. Ela confessou que, anos atrás, falhou em seu experimento, perdeu a consciência e acabou se transformando em um dragão. 5 anos depois, ao despertar, Shieldman a perseguiu e ela o reconheceu. Então, usou sua magia para trocar de consciência com ele. Como não sabia onde a espada estava, deixou que ele a encontrasse para ela. Essa espada tinha o poder de transformar qualquer um que fosse atingido por ela, e Azel queria usá-la para recuperar sua forma original e ficar ao lado de Orphan. No entanto, ele sentia que sua confiança havia sido traída, pois ela havia matado Shieldman. Antes de morrer, Shieldman confiou a Orphan a missão de detê-la. Assim, eles se enfrentaram em um combate feroz. Azali acreditou ter atingido Orphan, mas errou e foi contra-atacada. Ele então revelou que havia engolido o anel, o qual o protegeu do golpe. Após um ataque, ele pegou a espada, permitindo que Azali mantivesse o corpo de Shieldman, mas alertou que aquele corpo não duraria muito tempo. Ele estava prestes a levar a espada embora quando Azel descobriu que Shieldman havia se sacrificado por ela. Ele a perseguiu não para derrotá-la, mas para ajudá-la a voltar ao normal. O motivo pelo qual ele não resistiu à troca de consciências foi porque desejava salvá-la. Comovida, Azel decidiu se tornar alguém digna de Shieldman. Orphan então deixou a espada para trás. O filme nos leva ao passado, quando Orphan ainda vivia na Torre de Fang. Naquela época, ele e seus amigos levavam uma vida cheia de travessuras. Ele costumava andar com a Dolly, que estava sempre causando problemas, e Tiz, que fazia parte do comitê disciplinar e constantemente precisava resolver as encrencas do grupo. Como Shieldman raramente estava presente na escola, Tiz era quem lidava com eles. Certa vez, ela ameaçou a Dolly, dizendo que, se ele continuasse causando problemas, receberia 100 golpes como punição. Embora Orphan não fosse um grande encrenqueiro, por andar com a Dolly, acabava sendo advertido por Tiz com frequência. Hart apareceu correndo para contar que tinha encontrado algumas garotas, mas Tiz o ameaçou, proibindo-o de se aproximar delas, pois ele costumava flertar e segui-las por toda parte. Foi então que Comic apareceu correndo e acabou levando um soco de Tiz por estar correndo nos corredores. Ele estava enfrentando problemas com sua mais nova invenção. Comic levou seus 2 amigos ao pátio, onde seu invento estava causando problemas, pois refletia ataques mágicos. Hart tentou usar magia do vento, mas o ataque foi refletido e o lançou pelos ares. Orphan precisou intervir, usando magia de luz para imobilizar os braços da invenção, enquanto Tiz, de um ponto mais alto, lançou um golpe final para destruí-la. Na manhã seguinte, Oz apareceu para chamar Orphan para uma viagem. Eles embarcaram em uma carruagem sem que Orphan soubesse para onde estavam indo.
Após um tempo de viagem, ele percebeu que Aili estava levando de volta para sua cidade natal. Ao chegarem, visitaram o antigo orfanato onde cresceram. Orphan se lembrou do dia em que foi enviado para lá. Naquela época, Tiz e Aili ainda eram amigas e ficaram animadas com sua chegada. Ele teve muitos momentos felizes ao lado delas, até que, um dia, ambas foram levadas para a Torre de Fang. Ele não as viu novamente até também ser levado para lá. Eles visitaram os túmulos de pessoas que conheceram no passado. De repente, Orphan percebeu que Azel havia desaparecido. Ele a encontrou dentro de uma casa em ruínas e chamou por ela várias vezes, sem obter resposta. De repente, alguém gritou seu nome, pedindo que fosse ao orfanato salvar sua irmã. Ao retornar, encontrou o local estranhamente silencioso e percebeu que precisava agir com cautela. Ao entrar, tropeçou e perdeu sua faca. Um ser estranho saltou sobre ele, mas ele conseguiu destruí-lo com magia. Conforme avançava, um balde caiu sobre sua cabeça. Ao subir as escadas, um pano caiu sobre ele, assustando-o. Ao entrar em um quarto, viu uma imagem de Azel sendo atacada. Foi então que um espírito apareceu para atacá-lo. Como o fantasma estava praticamente imóvel, ele estava muito preocupado com a inteligência artificial, mas agora só tinha uma opção. Ele sabia que toda a casa não sobreviveria ao seu próximo movimento. Então, ele lançou um feitiço chamado Espelho do Coração, que fez a casa inteira desmoronar. A Ellie, que estava por perto, ficou surpresa, pois naquela noite ela havia sido derrotada por Orphan. Ela havia trazido algumas coisas para ele, e Orphan ficou espantado ao vê-la ilesa. Como se nada tivesse acontecido, ela até o chamou para voltar. Mas ele percebeu imediatamente que Azil tinha pregado uma peça nele. O balde e o pano já haviam sido usados por Azê antes para enganá-lo. Antes, ela fingia não saber de nada, mas ele estava furioso com Dolly. Ele sabia que Oye tinha passado dos limites com sua brincadeira e suspeitava que o incidente com o robô Comics enlouquecendo também fosse obra dela. Quando Dolly devolveu a faca para Orphan, isso apenas confirmou suas suspeitas. Foi Azeli quem armou a pegadinha. Ayo então agradeceu a Orphan por se preocupar com ela, e os dois partiram. Antes de irem, Ayo disse que, se aquilo acontecesse de verdade no futuro, ele deveria procurá-la a qualquer custo. Voltando ao presente, Orphan ainda se lembrava do momento em que poupou a vida de Dolly. Agora, ela estava decidida a se encontrar novamente. Enquanto isso, Orphan percebeu que havia duas pessoas escondidas atrás de sua carruagem e ordenou que se revelassem. Ele já suspeitava que eram a jovem dama e Magic, pois percebeu que os dois o seguiam desde o momento em que recebeu aquela carruagem. Orphan perguntou por que eles estavam o seguindo. A jovem dama respondeu que queria ver o mundo e havia deixado uma carta para sua mãe. Já Magic queria aprender magia com Orphan e até pagaria por isso. Ele disse que já havia discutido a questão com seu pai, então Orphan não precisava se preocupar. Além disso, Magic já conhecia a jovem dama, pois estudavam na mesma escola. Quando Magic perguntou para onde Orphan estava indo, ele respondeu que voltaria à Torre da Presa, pois tinha negócios a resolver lá. No caminho, os três chegaram à Floresta Fer, um local cheio de criaturas perigosas. Para chegar à Torre da Presa, precisavam atravessar esse território. Quando Claire foi tomar banho, pediu para Magic ficar de guarda, mas ele usou magia para espiá-la. Ela sentiu que estava sendo observada, mas Magic insistiu que era coisa da cabeça dela. Orphan teve que intervir e dar uma lição em Magic por usar magia para truques inúteis. Quando ele foi embora, Claire perguntou o que estava acontecendo, mas Magic, ao virar para responder, acabou vendo mais do que devia e levou uma pedrada na cabeça. Durante a viagem, Orphan não conseguia acreditar que levou 3 anos para aprender magia, enquanto Magic só precisou de 2 semanas. Talvez o nome dele já dissesse tudo. Se continuasse nesse ritmo, Magic se tornaria um grande feiticeiro em apenas 1 ano. Claire notou que Magic agora se vestia como Orphan, afinal, aquelas eram roupas dele. E Claire também estava usando suas calças, embora tivesse feito alguns ajustes para caber nela. Para chegar à Torre da Presa, precisariam atravessar a floresta, o que levaria cerca de 3 semanas. Depois de um tempo, Orphan decidiu mudar de rota para evitar um posto de observação. Se fossem descobertos como feiticeiros, seriam denunciados à igreja. A igreja era uma organização religiosa com influência equivalente à da família real e tinha um ódio profundo por feiticeiros. Naquela noite, quando acamparam na floresta, Orphan percebeu que os suprimentos que ele havia preparado estavam quase acabando, graças aos 2 aproveitadores. Magic, tentando acabar com a discussão, entrou na floresta para procurar comida. No entanto, acabou se perdendo e foi atacado por uma cobra. Ele usou um escudo mágico para se proteger, e foi então que uma garota apareceu. Ela percebeu que Magic era um feiticeiro e que seu mestre estava por perto. Ela aconselhou os dois a irem embora imediatamente. A garota, chamada Fiena, explicou que estava sendo controlada por aquela floresta e não podia sair.
Para ela, aquele lugar era extremamente perigoso, e Magic e seu mestre deveriam partir o quanto antes. Mas já era tarde. Quando Magic pediu comida, os moradores da vila de Fiena apareceram. O grupo de Magic havia entrado ilegalmente na floresta e agora estavam cercados. Fiena tentou protegê-lo, mas os aldeões também enviaram um grupo atrás de Orphan. Como era uma freira do templo, se ela não obedecesse, também seria punida. Enquanto isso, Orphan lutava contra os aldeões para proteger Claire, enquanto Magic era defendido por Fiena. No entanto, Magic, sendo esperto, recitou um feitiço sem que percebessem e fez a cobra cair para criar uma distração e fugir. Mas ele não esperava que os aldeões tivessem armas de fogo e acabou levando um tiro. Do outro lado, Orphan havia derrotado os aldeões usando magia, mas soube que Magic fora capturado. Sem perder tempo, foi resgatá-lo. Além disso, descobriu que 2 anões também haviam sido presos na vila. Foram eles que haviam alertado os aldeões sobre o grupo de Orphan e agora estavam sendo forçados a trabalhar ali. Orphan logo encontrou a vila e percebeu que Magic estava trancado em uma torre. Ele reconheceu a bandeira da vila como pertencente à fé do dragão. Nesse mundo, existiam 2 grandes crenças, a fé dos deuses e a fé do dragão. A fé do dragão era inimiga dos feiticeiros. Claire não entendia porque o símbolo dos feiticeiros era um dragão, mas ainda assim eram odiados pela fé do dragão. Faith teve que explicar que, nos tempos antigos, as 6 raças de dragões mais poderosas viviam juntas e roubaram a magia dos deuses. A líder dessas raças era a tribo dos dragões celestiais. Foram eles que criaram os humanos e, consequentemente, os feiticeiros de hoje. De certa forma, os feiticeiros podem ser vistos como seres meio humanos, meio dragões. No entanto, os anjos do passado, apesar de terem criado os humanos, acreditavam que os feiticeiros haviam roubado seu poder. Por isso, passaram a caçá-los em eventos organizados especificamente para esse fim. Quando os anjos desapareceram, a caça também chegou ao fim, mas algumas pessoas ainda seguiam essa ideologia. Assim, fundaram a fé do dragão para se opor aos feiticeiros. De repente, uma explosão de energia surgiu bem no meio da vila. Orphan percebeu que aquilo que havia aparecido era o mestre da floresta, Fenrir. Os aldeões o chamavam de mestre e passaram a adorá-lo. Orphan sabia que precisava superar o lobo para chegar à torre. Então, pediu a Clá para ir até o posto de observação e relatar o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse agir, o chefe da vila o encontrou e apontou uma arma contra ele. Orphan fugiu rapidamente, mas logo foi cercado pelos aldeões. Ele foi forçado a usar magia para se defender, mas acabou sendo ferido na mão por uma lâmina. Nesse momento, o lobo se aproximou dele e perguntou se ele estava pronto para fazer um pacto e obter poder para proteger aquilo que era seu. Orphan sentiu tontura e desmaiou. Depois disso, Fiena avisou aos aldeões sobre as palavras do lobo, mas contou apenas o que eles queriam ouvir, ocultando a verdade. Em seguida, ela se aproximou de Orphan e disse para ele não desafiar o chefe da vila. Mais tarde, Orphan acordou preso e permaneceu em silêncio ao ser interrogado. Um homem chamado Solo apareceu e revelou que Orphan era um feiticeiro negro da Torre da Presa. Mas o chefe da vila acreditava que, mesmo um feiticeiro negro, não teria chance contra sua arma e decidiu começar o interrogatório no dia seguinte. Enquanto isso, Solo viu Fiena levando comida para Magic e percebeu que ela havia distorcido as palavras do lobo. No entanto, ele sabia que, no fundo, ela só queria proteger os aldeões. Magic já havia recobrado a consciência, mas ainda não acreditava que tinha sido baleado e continuava vivo. A única explicação era que Fiena havia usado magia de cura a tempo. Ela morava sozinha naquela casa, sem família, e sua única função era acalmar os aldeões, aparecendo sempre nos momentos certos e dizendo as palavras exatas. Salvar Magic foi algo que ela fez por conta própria. Nesse momento, o chefe da vila apareceu e ordenou que Fiena arrumasse suas coisas, pois toda a vila estava se preparando para partir. Ele alegava que a havia acolhido quando ela estava perdida na floresta. Mas, na verdade, foi ela quem o encontrou. Ele acreditava que a floresta a havia entregado a ele. Magic se revoltou e disse que Fiena não pertencia a ele. O chefe sacou sua arma, mas Fiena segurou sua mão, e ele, relutante, guardou a arma e insistiu para que ela fizesse as malas. Magic, no entanto, não queria deixá-la para trás. Ele lembrou que precisava encontrar Orphan e Claire, mas Fiena já havia levado Magic até a cela de Orphan. Ele estava mentalmente debilitado por um ataque de Fenrir e não conseguia se mover. A única razão para ele ainda estar consciente era seu treinamento. Qualquer outra pessoa já teria enlouquecido. Magic pensou que Orphan havia sido capturado por ser fraco, enquanto ele havia conseguido salvar Fiena. Mas Orphan sabia que Magic estava apenas tentando parecer durão diante dela e agradeceu a Fiena por tê-lo curado antes. Fiena retornou à torre, enquanto Orphan estava furioso porque 2 anões haviam revelado informações sobre seu grupo, colocando todos naquela situação.
Ele estava prestes a lidar com eles quando Magic o interrompeu. Nesse momento, Solo desceu com uma faca em mãos e avançou contra Orphan. Magic tentou intervir, mas foi jogado para o lado. Solo e Orphan começaram a lutar, e Solo percebeu que Orphan estava apenas fingindo estar incapacitado. Durante a batalha, Solo descobriu o antigo nome de Orphan. Enquanto isso, Claire havia trazido os Guardiões da Floresta, mas eles não ousaram entrar, pois a igreja os havia instruído a manter distância daquele lugar. Assim, Claire decidiu seguir sozinha. O motivo pelo qual Solo conhecia Orphan era porque, 5 anos atrás, Orphan havia sido escolhido como sucessor de Childman devido ao seu talento. Solo então sacou sua espada, e Orphan percebeu que ele era um mestre da morte, um assassino treinado pela igreja para eliminar seus opositores. Nenhum dos dois sabia porque o outro estava naquele local remoto. Antes que pudessem continuar, Claire nocauteou Solo para economizar tempo. Como havia trazido os Guardiões da Floresta, Orphan pediu que ela ordenasse a eles que abrisse caminho para sua fuga. Mas Claire recusou, pois sabia que ele iria abandoná-la novamente. Foi então que Fiena apareceu e usou sua magia para forçar Claire a obedecer a Orphan. Fiena pediu a Orphan que levasse os inconscientes e fugisse, enquanto ela permaneceria com os aldeões. Ela já sabia que Solo era um mestre da morte, pois havia lido sua mente. Apesar disso, queria que Orphan o salvasse, pois ele era o único que a tratava bem naquela vila. Solo havia sido enviado para assassinar o chefe da vila, que era um ex-membro da igreja que havia fugido para ali. Fiena havia sido trazida para acalmar Fener, mas o chefe da vila acabou conquistando a confiança de todos os aldeões. Agora, cada um tinha seu próprio plano para sobreviver em meio ao caos que estava prestes a acontecer.